Pessoal, vamos lá então, vamos falar a respeito de recurso especial. E também, pessoal, um comparativo aqui com o recurso extraordinário. E a gente acaba tratando os dois através aí de uma estrutura de comparação. Recurso especial e recurso extraordinário. Vou organizar aqui para vocês. Vou colocar aqui para o ladinho. Aqui. Vamos lá. Primeira informação, pessoal, que eu quero que vocês tenham e lembrem, quem é que julga? O recurso especial, galera, é julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, enquanto o recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira informação que eu quero que vocês tenham a respeito de quem julga. Órgão julgador. Recurso especial, STJ. Recurso extraordinário, STF. Lembrando, pessoal, que esses tribunais são tribunais superiores, tribunais aí de convergência, né? A segunda informação que eu quero que vocês tenham, pessoal, a respeito desses dois recursos, é a questão do cabimento, pessoal, previsão legal. O recurso especial tem previsão no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, enquanto, galera, recurso extraordinário tem previsão legal no artigo 102, inciso 3, também da Constituição Federal. A segunda informação que eu quero é que vocês tenham uma ideia de cabimento. Dentro dessa ideia de cabimento ainda, pessoal, eu vou colar para vocês o artigo 105 e vou colar com vocês, para vocês o artigo 102 e a gente vai ler em sequência ou na sequência, tá? Artigo 105. Organizar aqui para deixar tudo bem organizadinho. Bom, cabe recurso especial nas hipóteses previstas no artigo 105, inciso 3, nas alíneas A, B, C da Constituição Federal. Vai falar lá, pessoal, cabimento do recurso especial. Julgar em recurso especial. Aqui no 105 a gente tem as competências do STJ, tá?
E ele vai falar, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. E a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, essas são as hipóteses de cabimento do recurso especial. Como regra, pessoal, as hipóteses que a gente mais usa quando recorre através do recurso especial é linhas A e C. Letra A, pessoal, a linha A fala que a decisão contrariou lei federal. Lembrar, o Código Penal é lei federal, o Código de Processo Penal é lei federal de abrangência nacional. Então, todas as leis, pessoal, a respeito de penal e processo penal são leis criadas aí por competência do Congresso Nacional. Então, são leis federais. E também a hipótese da linha C, quando dois tribunais estão dando interpretações divergentes, diferentes a respeito do mesmo assunto. E aí cabe ao STJ uniformizar, pessoal, ser uniformizador das decisões. Tá? Já, galera, o cabimento do recurso extraordinário, previsão aonde? No artigo 102, inciso 3. Vamos buscar lá o 102, inciso 3, vai dizer lá das competências do STF. Vamos colar aqui o cabimento do recurso extraordinário. Vamos já falar a respeito disso. O cabimento do recurso extraordinário, pessoal, para o STF está lá no artigo 102, inciso 3, que vai dizer julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar disposto desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Galera, a grande sacada ou diferença é o seguinte, ó, o STJ, ele guarda, ele assegura o cumprimento, a interpretação adequada das leis federais. Enquanto o STF, pessoal, ele é a Suprema Corte Constitucional. E aí ele guarda, assegura o quê? A interpretação, a aplicação da nossa Constituição. Tá? Então, quando tu tiveres alguma decisão que contrarie disposto ou princípio constitucional, a possibilidade existe do recurso extraordinário. Quando tu tem a decisão contrariando lei expressa, lei federal, STJ. Então, a grande distinção entre um e outro é isso. Qual o objeto de análise? Qual o objeto aqui, pessoal, de análise para determinar se vai ser através do recurso especial ou do recurso extraordinário, tá? E aí vem a grande, talvez, inteligência aqui, ó. Quer entendermos, pessoal, que o STJ, através do recurso especial, ele vai tutelar a legislação infraconstitucional, vai tutelar, vai proteger. Enquanto, pessoal, o STF, ele tutela a própria Constituição.
E lembrando, pessoal, que a gente pode ter tratados internacionais, quando aprovados com o mesmo quórum de emendas constitucionais, eles entram no nosso ordenamento jurídico com força de emendas à Constituição. Então, não só tutelar a Constituição, mas sim os tratados internacionais votados lá, pessoal, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? E aqui o grande exemplo, pessoal, também é o nosso tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, né? Que ele é aprovado aí e tem status de força constitucional, tá? Ok, daqui, tudo bem? Lá, pessoal, a Comissão Americana de Direitos Humanos, né? A gente tem um pacto também internacional aprovado, né? Que vai dizer aí da possibilidade ou não, né, de tu entrar ou de tu utilizar o recurso extraordinário, tá? Continuando, pessoal, nessa ideia de comparação, então. Continuando essa ideia de comparação aqui, ó. A grande inteligência hoje, pessoal, desses dois recursos, a disciplina legislativa, eles estão internalizados, pessoal, lá no Código de Processo Civil. Então, pessoal, muitas vezes, ou se a gente está estudando, por exemplo, para a segunda fase da ordem, é muito mais fácil cair hoje recurso especial e extraordinário lá na prova de direito civil do que propriamente do direito penal. Tá? Por quê? Porque a disciplina legal, pessoal, onde ele tem previsão, ele está internalizado muito mais aonde? No CPC. Por exemplo, galera, o recurso especial tem previsão lá nos artigos 1029 até o 1041 do Código de Processo Civil. Já, pessoal, o recurso extraordinário, hoje ele é muito mais adequado à dinâmica, por exemplo, de uma segunda fase de processo e de direito civil. Por quê? Porque o recurso extraordinário também está previsto no Código de Processo Civil, também entre os artigos 1029 a 1041. Hoje a dinâmica, pessoal, ela quase que foi excluída da dinâmica de penal e processo penal, por quê? Porque nas provas eles serem questionados lá no processo civil. E aí eu trago, talvez, esse questionamento, né? Se tem semelhança com o processo civil, claro que tem, total. Só que o objeto a ser discutido aqui não é uma lei civil, é uma lei, por exemplo, no recurso especial, é uma lei penal. Eu não estou discutindo no meu RESP, no meu recurso especial, uma dinâmica, um artigo do Código de Processo Civil. Eu estou discutindo no meu recurso especial uma dinâmica dentro do Código de Processo Penal, por exemplo. Tá? Só que existem sim e guardam muitas semelhanças. Também, galera, tem ingerência aqui a ideia de retirar da Lei 8.038 de 90, ou ainda manter, mas em situação menor ou diminuta, esses dois recursos, né? Que antes eram previstos lá e agora são previstos aí no Código de Processo Civil de 2015. Tá, pessoal? Próxima situação que eu quero que vocês aí coloquem nesse quadro. Eu quero que vocês tratem aí ou estabeleçam a ideia de cabimento. De cabimento não, desculpa, de prazo, né? 15 dias, previsão lá no artigo 1030. Da mesma forma, pessoal, o recurso extraordinário. Também tem previsão aí
de 15 dias, de acordo com o artigo 1030. Tá? Galera, também é interessante aqui, ó, lembrar e ter presente a possibilidade do pré-questionamento, ou a necessidade, né, do pré-questionamento. Significa o quê? Recurso especial e recurso extraordinário, eles não inovam, pessoal, o que já foi decidido. Essa matéria que tu quer discutir no recurso especial ou no recurso extraordinário já deve ter sido tratada em momento anterior no processo. Isso é pré-questionamento, fundamentação vinculada. Tá? Então, entendam, pessoal, que pré-questionamento é necessário para recurso especial e também para recurso extraordinário. Com a ideia de que no recurso especial esse pré-questionamento pode ser implícito, de acordo com algumas decisões. Tá? Então, sim, há necessidade, tá? E pode ser de maneira implícita. Também aqui há necessidade. Súmula 211 do STF. E também, pessoal, artigo 1025 do Código de Processo Civil. Então, essa ideia da necessidade do pré-questionamento. Tá? Pessoal, se discute às vezes quando tu teria que ter pré-questionado essa matéria. Alguns entendem que o pré-questionamento deveria ser tratado lá nos memoriais, outros entendem que esse pré-questionamento teria que ser tratado na apelação. Tá? Então, entendam que tem que ter já em algum momento essa matéria sido discutida, como regra, ou em especial na apelação. O momento de tu verificar se foi ou não pré-questionado é no teu recurso de apelação. Tá? Então, imaginemos, galera, que eu estou tratando a respeito de uma prova que eu considero uma prova ilícita, uma prova ilegítima. Entendam, por exemplo, que eu estou querendo que o juiz de primeiro grau estabeleça que aquele interrogatório foi ilícito, por quê? Porque o acusado foi torturado para confessar. Vou botar esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Interrogatório mediante tortura. Tá? Galera, entendam o seguinte, essa mesma dinâmica pode ser trabalhada tanto no recurso especial como no recurso extraordinário. Por quê, pessoal? Qual a consequência do interrogatório ter sido praticado mediante tortura? Isso aqui é uma prova ilícita. E por ser uma prova ilícita, ela vai ter que ser desentranhada e inutilizada do processo. Se o juiz não fez, a decisão do juiz vai contraria o Código de Processo Civil. Porque o artigo 157 lá do Código de Processo Civil fala, olha, a prova ilícita é aquela ilegal ou ilegítima e tem que ser desentranhada e inutilizada do processo sob pena de nulidade. O juiz entendeu que não, que aquela prova poderia ser usada ou utilizada. Pessoal, mas também eu tenho a possibilidade de discutir isso diante do artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela proíbe, ela veda a tortura. Dentro dessa análise do artigo 5º, inciso 3, eu poderia ter matéria para tratar onde?
para tratar no recurso extraordinário. Por quê? Porque o STF ele é o guardião da Constituição. Só que quando eu estou tratando do Código de Processo Civil, eu tenho matéria para tratar no recurso especial. E por quê? Porque a lei, a decisão, contrariou o texto expresso de lei, dizendo que aquela prova ilícita teria que ser desentranhada do processo. Então, entendam, pessoal, que dependendo o mesmo assunto, interrogatório mediante tortura, pode incidir ou pode me dar a fundamentação para iniciar ou para ter a possibilidade do manuseio do recurso especial e também do recurso extraordinário. Porque, galera, os objetos de análise são diferentes. Tá? Eu estou analisando coisas diferentes. Estou analisando elementos diferentes. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Ótimo. Pessoal, algo também que eu quero que vocês tenham presente é a possibilidade ou não do reexame de provas. Não se analisam mais provas em recurso especial e em recurso extraordinário. Tá? Não é permitido. É que a gente tem a famigerada súmula 7 do STJ, dizendo que não cabe em recurso especial a reanálise de provas. Tá? Muito usada, com certeza. É uma maneira de tu barrar, de tu não permitir a ascensão e julgamento desse recurso. Talvez é a súmula aí que mais se utiliza numa análise inicial e perfunctória de recebimento ou rejeição do recurso especial, dizendo, olha, não cabe em recurso especial reanálise de provas. Mas também, pessoal, esse tema não é permitido com recurso extraordinário. E eu tenho uma súmula de número 279 do STF, dizendo a mesma coisa. Olha, não cabe em recurso extraordinário a reanálise de questão probatória, de questão de provas. Lembrando, provas de materialidade e autoria, isso não é permitido. Aqui o que a gente tem são teses, de que aquela decisão ela foi contra a lei federal ou de que aquela decisão foi contra dispositivo ou princípio constitucional. Tudo bem até aqui a respeito de recurso especial e de recurso extraordinário? Talvez um último tópico, um último ponto, pessoal, que eu gostaria de lembrar vocês, e aí me permitam em colocar ele aqui embaixo. Que é a ideia de repercussão geral, pessoal. A repercussão geral, galera, não é exigida no recurso especial, mas ela é exigida a sua demonstração no recurso extraordinário. Tá? Então, galera, a repercussão geral é tu demonstrar que aquele julgamento daquele recurso não só afeta ao caso em tela, mas também a outros em idêntica situação. A repercussão geral repercute de forma geral no ordenamento jurídico, ela é exigida isso no recurso extraordinário, ela não é exigida no recurso especial. Então, além do pré-questionamento, também tem que demonstrar no recurso extraordinário a questão da repercussão geral do julgamento
daquele tema, daquela tese no recurso extraordinário. Artigo 1035, parágrafo 2º do CPC. Exatamente aquilo. É exigida a partir do artigo 1035. Vamos falar, pessoal, de mais um recurso. Recurso ordinário. Vamos falar a respeito dele. Apagar aqui. E vamos falar a respeito do recurso ordinário constitucional. Falar a respeito desse tema agora. Primeira ideia que eu quero que vocês tenham, pessoal, a respeito do ROC, ele é chamado de ROC, tá? Essa nomenclatura vocês podem aí ter em algum momento, não fiquem aí preocupados. Recurso ordinário constitucional é o ROC. Primeira ideia, galera, cabimento, previsão legal. Artigo 102, inciso 3A da Constituição Federal. E também, pessoal, lá no artigo 105, inciso 2, a linha A, também da Constituição Federal, tá? Então, previsão legal, pessoal. Artigo 102, inciso 3. Artigo 105, inciso 2. Artigo 105, inciso 2. A linha A da Constituição Federal. Cabimento, pessoal, quando é possível, quando é cabível o recurso ordinário constitucional. Pessoal, esse recurso ele vai se destinar a impugnar uma decisão denegatória ou de não conhecimento de habeas corpus, tá? Então, ele vai ser destinado a impugnar decisões denegatórias ou de não conhecimento de habeas corpus. Vamos lá. Se a decisão negou o habeas corpus, ou se a ação de habeas corpus não foi conhecida, cabe recurso ordinário. Tá, pessoal? Denegou é nego a ordem de habeas corpus. Não conheceu é não conheço a ação de habeas corpus. Tá? Prazo, pessoal. 5 dias. Súmula 319 do STF. Legitimado, pessoal. Quem tem legitimidade?
É recurso exclusivo da defesa, pessoal. Só a defesa pode protocolar recurso ordinário constitucional. Tá? E aí, galera, entendam o seguinte, ó. Aqui seria a competência do STF. Mas quando que vai ser possível o recurso ordinário lá para o STF? Então, coloquem essa informação aqui, ó, pessoal. Isso é possível quando? O STF, pessoal, ele vai julgar quando o STJ não conhecer o habeas corpus, quando, pessoal, é cabível ou possível contradecisão. Tá? E uma informação também que eu acho interessante, galera, e aí vou colocar com uma cor diferente, é que, pessoal, a regra é não cabe habeas corpus como substituto ou substitutivo de recurso ordinário. Imaginemos o seguinte, pessoal. Nessa situação aqui que está em rosa, para que a gente aí tenha essa inteligência do que os tribunais superiores têm entendido. Imaginemos que eu pedi a revogação da prisão. Eu tenho um pedido. Vou colocar aqui, ó. Pedido. Tá, cor aqui. Pedido de revogação da prisão preventiva. Eu fiz um pedido de revogação de prisão preventiva, galera. O juiz de primeiro grau entendeu por não revogar e manter a decisão. Então, o juiz de primeiro grau entendeu por manter a decisão. Eu estou pedindo a revogação porque eu entendo que essa prisão preventiva é ilegal. Tá? Eu estou entendendo que essa prisão aí ela tem que ser revogada. Tá? Porque não cabe, imaginemos que o juiz entendeu a prisão preventiva por ordem pública. Tá? E eu entendo que, nesse caso, a ordem pública ela é inconstitucional porque caberia qualquer coisa. A ordem pública tem que ser concretamente fundamentada. E não foi, na minha visão. Eu pedi para revogar a prisão preventiva. Fiz uma petição de revogação da prisão preventiva em primeiro grau e o juiz entendeu, mantenha a decisão, porque deve ser mantida a prisão com fundamento na ordem pública, ou manutenção da ordem pública. Galera, eu entro com habeas corpus. Por quê? Porque a minha autoridade coatora é o juiz de primeiro grau. Quem está coagindo, quem está mantendo essa pessoa presa é o juiz. Então, eu entro com habeas corpus aonde, pessoal? No Tribunal de Justiça. Hierarquicamente, acima do juiz que pode conceder essa ordem, está o desembargador. Então, eu entro, pessoal, com uma ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça. O desembargador, pessoal, o relator entende por manter a ordem e leva para julgamento, e os desembargadores entendem por manter a prisão preventiva.
conhecendo do habeas corpus, mas negando o provimento. Então, eles conheceram do HC, mas negaram o provimento. Então, negam provimento ao HC. Entenderam que era possível a utilização do habeas corpus, mas negaram provimento. Galera, dessa decisão de negar provimento, cabe qual recurso? Dessa decisão aqui, pessoal, de negar provimento ao habeas corpus, cabe qual recurso? Recurso ordinário constitucional. É aqui que entra o ROC. Para quem? Para o STJ. Pessoal, leiam comigo. Leiam comigo lá o artigo 105. Inciso 3. Desculpa, inciso 2, desculpa. Desculpa. Inciso 2, a linha A. Ó, vai falar lá. Julgar em recurso ordinário, linha A, os habeas corpus decididos em última instância pelo Tribunal de Justiça quando a decisão for denegatória. Está lá. Artigo 105, inciso 2, a linha A. Habeas corpus decidido em única ou última instância pelo TRF ou pelo Tribunal de Justiça quando a decisão for denegatória. Só que também, pessoal, dessa decisão aqui, poderia entrar com um novo habeas corpus, um novo HC, lá no tribunal, no STJ. Por quê? Porque agora a minha autoridade coatora seria o desembargador. Eu poderia entrar com um novo HC, mas lá no STJ. O que tem entendido, galera, os relatores lá no STJ desse habeas corpus, que não cabe, olha aqui o que eu coloquei, ó, não cabe habeas corpus substituindo recurso ordinário. Então, quando tu entra com a HC lá no STJ, muitas vezes a decisão do ministro relator é nego o prosseguimento do habeas corpus. Por quê? Porque o recurso correto é o ROC. É o recurso ordinário constitucional. É ele que tu tem que utilizar. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Porque o habeas corpus, pessoal, o habeas corpus ele é muito mais ligeiro. O habeas corpus, pessoal, ele é muito mais rápido. Tá? E aí entendam que tu não pode utilizar habeas corpus em cima de habeas corpus. Tu tem que usar o recurso ordinário. Então, recurso ordinário constitucional, pessoal, explicado para vocês.